Bom dia! E aí, galerinha do 8º ano? Quero ver vocês aí participando, hein? Deixando o nosso caderno de atividades todo preenchido, com as atividades todas feitas, tá ok? Qualquer coisinha que tiver faltando aí de gabarito, vocês podem me pedir que eu mando para vocês, e qualquer dúvida também, tá bom? Então, vamos continuar aí o nosso caderno de atividades, página 7, número 6. Com o auxílio do esquadro e do compasso, obtenha o simétrico por reflexão da figura a seguir em relação ao eixo de simetria destacado. Então, eu tenho aqui uma figura, vocês têm aí essa figura aqui prontinha aí, e aqui tem um eixo de simetria, tá? Então, eu quero descobrir o simétrico por reflexão. Bom, o que vai acontecer? Pedi para vocês usarem esquadro e compasso, mas vocês não devem ter isso aí. Pode usar a régua mesmo. Faz o seguinte, ó. Vocês têm que descobrir a distância do eixo de simetria até todos esses pontos aqui, ó. Até o ponto B. Vê a distância aí. Nessa mesma direção aqui, vocês vão traçar e marcar aqui esse outro B aqui. Vai lá no ponto A. Acha a distância do ponto A até o eixo de simetria. Vem aqui e traça com a régua, tá? Para descobrir esse outro ponto A aqui. Aí tem o ponto D. É só ver a distância do eixo de simetria até o ponto D, para vocês fazerem do lado de cá também, ó. A mesma coisa no ponto C, no ponto G, F, tá? E esse ponto E aqui. Que aí vocês vão estar montando essa figura aqui, que vai ser o reflexo dessa aqui. Por isso que nós vamos ter aqui o quê? Uma simetria por reflexão, tá? Toda figura que representa pra gente uma simetria por reflexão, ela tem um eixo de simetria. Ela pode dividir a figura em duas partes iguais, ou você ter a figura inteira de um lado e inteira do outro lado, sendo uma o reflexo da outra. A número 7. Em cada caso, o polígono 2 foi obtido por uma translação de seu polígono 1 correspondente. Então, olha aqui, ó. Translação, imagine que isso aqui seja o padrão. Então, você vai continuar fazendo isso aqui, ó, seguindo uma direção. A direção está sendo essa. A mesma distância de todos os pontos. Tá vendo, ó? Esse ponto, ó, a distância daqui até aqui é a mesma distância desse ponto aqui até esse aqui. É a mesma distância desse ponto até esse. Então, isso aqui é uma figura que mostra pra gente a simetria de translação. Então, o que está pedindo? Desenhe a seta que indica a direção e o sentido desta translação. Olha aqui a direção e o sentido, ó. Tá? E essa aqui, dá 1 para 2, ó. Dá 1 para 2. Então, ela está descendo. Ela está descendo. Tá? Olha a letra C, ó, é mais ou menos parecido com esse aqui, ó. Esse ponto aqui dessa figura até o mesmo ponto da outra figura. Então, você vai traçar essa linha aqui, ó, para mostrar a direção e a distância, tá? A direção e o sentido. Então, nós já falamos de simetria de reflexão. Aqui está mostrando exemplos de simetria de translação. Na malha quadriculada a seguir, o polígono ABCDEFG sofreu uma rotação, gerando uma imagem, essa outra imagem aqui. Então, aqui nós vamos falar da simetria de rotação, tá? Letra A, desenhe o centro de rotação. Então, o que foi feito aqui? Foi traçado, ó, um ligamento entre esse E com esse E aqui, esse F com esse F aqui. Então, o encontro aqui a gente chama de centro de rotação. Aí, vocês vão marcar um pontinho aqui, tá? Que vai ser o centro de rotação. Qual é o ângulo de giro dessa rotação? Então, olha só. Imagine que ela estava aqui, aí ela fez um giro, tá? Ela fez um giro assim, ó. Ela veio fazendo um giro e parou nessa posição aqui, o giro, ó, parou nessa posição aqui, tá? Aliás, olha o ponto A aqui, ele veio para cá. Olha o ponto C, ó, ele veio para cá. Ó, o ponto B veio para cá. Ó, o ponto E veio para cá. Olha só. Olha só como a gente vai poder observar quantos graus tem esse giro aqui, ó. O ponto E até o outro ponto E, ó, 180 graus. Tá? Ó, o ponto D para o outro ponto D, sempre 180 graus está sendo o giro. O ponto F para o outro ponto F, ó, sempre 180 graus. Olha aqui. Qual é o ângulo de giro dessa rotação? 180 graus.
Que relação podemos estabelecer entre o centro de rotação e os pares de pontos simétricos dos dois polígonos? O centro de rotação é o ponto médio dos segmentos que unem os pares de pontos simétricos. Então, ó, a mesma distância desse centro até esse ponto é a mesma distância do centro até esse ponto aqui. D, continuação da 8. A relação que você escreveu no item C ainda seria válida se a medida do ângulo de giro fosse diferente da calculada no item B? Justifique sua resposta. Não, ela só vale se o ângulo de giro for de 180 graus. Ah, então tá. Observe, por exemplo, os pontos E, O e o outro E. Como esses pontos formam um ângulo de 180 graus, significa que eles estão alinhados, formando um único segmento, EE. Como a rotação é uma isometria, a distância OE é igual a OE, e assim o O, que é o centro de rotação, é o ponto médio do segmento EF. Então, essa situação aí da gente ter esse ponto aqui, ó, vou virar aqui atrás, como sendo o ponto médio, só vai acontecer quando a gente tiver um giro de 180 graus, tá? Essa afirmação que nós fizemos aqui, ela só é válida nesse caso. Então, vocês podem anotar aí na letra D de vocês. 9. Com o auxílio de um transferidor e de um compasso, desenhe o simétrico por rotação do polígono ABCDF a seguir em torno do vértice A, sob um ângulo de 120 graus em sentido anti-horário. Eu não sei se vocês vão ter aí um transferidor e um compasso, tá? Então, vocês podem fazer aí olhando a minha resposta aqui, tá bom? Porque realmente vai ser muito difícil vocês desenharem de forma correta sem um transferidor e sem um compasso. Tá certo? Porque se vocês tendo um transferidor, vocês vão colocar o compasso de vocês em 120 graus, vão fazer uma abertura de 120 graus e vão começar a andar no ponto A. Vocês vão marcar o ponto A aqui e vão deslocar 120 graus, aonde vai parar, tá? O ponto B, vocês vão deslocar 120 graus, aí vocês vão ver aonde vocês vão parar. E aí vocês vão conseguir formar essa figura aqui, ó. Mas se vocês não tiverem, não tem problema. Olha pelo menos a minha aqui. Nessa questão 10 aqui, como vocês só vão ter uma régua aí, vocês vão fazer o seguinte, ó. Faz o ligamento entre esse ponto D e esse ponto D, esse ponto A e esse ponto A, certo? Essa ligação aqui do ponto D ao ponto D, vocês vão traçar uma reta perpendicular a ela, aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Esse outro ligamento que vocês fizeram aqui, vocês também vão traçar uma reta perpendicular a ela, formando um ângulo de 90 graus aqui. Exatamente no encontro dessas duas retas que vocês traçaram, estará o centro de rotação, tá? Então, é só fazer isso que eu tô falando com vocês. Liguem dois pontos, no caso, o ponto D de um até o ponto D do outro, o ponto A dessa até o ponto A da outra, e traça uma reta perpendicular a cada uma dessas duas retas que vocês traçaram aqui, que aí o encontro delas será o centro de rotação. A mesma coisa vocês vão estar fazendo aí na letra B e na letra C da página 9, tá? Façam um ligamento aí, ó. Aqui foi feito esse F com esse F, porque aqui você tem duas figuras. Se eu quero descobrir o centro de rotação. Pegou esse F nesse F, esse E nesse E. Tá vendo aqui? Essa reta que foi traçada? Traça uma reta perpendicular a ela, formando um ângulo de 90 graus. Essa outra aqui que foi formada, traça uma reta perpendicular a ela. O encontro aqui, ó, vai ser o centro de rotação dela, tá? Vamos agora para a letra C. Aqui, ó, eles pegaram esse F, ligou nesse F. Esse D nesse D. Então, vamos lá. Esse F nesse F. Vem aqui e traça uma reta, sendo perpendicular a ela, formando um ângulo de 90 graus. Aí, D com D. Traça aqui também uma reta perpendicular a ela, formando um ângulo de 90 graus. Olha o encontro aqui. Esse vai ser o centro de rotação, tá? Essa figura, ela fez uma rotação. Ela saiu daqui em forma de uma rotação e parou lá do outro lado, tá certo? Agora, nessa questão 11 aí, as quatro colorações a seguir são consideradas iguais por coincidirem por rotação, tá?
Então aqui, ó, essa figura, ela fez um giro, veio parar aqui, a parte preta. Se fizer um outro giro, vem parar aqui. Se fizer um outro giro, vem parar aqui. Então, eu posso dizer que isso aqui, né, essas 4 colorações a seguir são consideradas iguais por coincidirem por rotação. De quantos modos diferentes é possível colorir as casas de um tabuleiro? Uma figura igualzinha a essa aqui, tá? 2 por 2, de branco ou preto, de modo que não existam 2 tabuleiros que coincidam por rotação. Então, eu quero saber quantas formas eu posso fazer para que nada aqui coincida, para que não tenha nenhum giro e que isso se transforme e que isso não dê a ideia para a gente de ser uma simetria de rotação. Então, está dizendo aqui, ó, há 6 possibilidades, que são essas aqui, ó, tá? Se você girar ele todo branco, você não vai ter nada aqui que vai coincidir para você dizer que tem uma simetria de rotação. Ó, essa forma aqui também, não, porque não tem nenhuma outra aqui, entendeu? Mostrando um quadradinho só pintado. Essa aqui também não, olha só. Então, nenhuma dessas opções aqui você vai dar a entender que tem uma simetria de rotação, tá certo? Então, agora eu vou deixar vocês finalizarem aí a apostila. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição de vocês. A gente vai tirando dúvida aqui junto, tá? Tchau, até o próximo vídeo.